Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Bruna de História. Hoje nós iremos corrigir a semana 5 e a semana 6 do PET 3. Preparados? Então vamos lá. Na semana 5, o tema é o Império Romano, tá? Como podemos ver nas aulas anteriores, Otávio Augusto e seus soldados venceram as tropas de Marco Antônio, dando início a um novo regime em Roma, o Império. Na condição de imperador, Otávio Augusto poderia propor ou rejeitar leis, convocar o Senado e as assembleias e intervir nos territórios romanos. No seu governo de 27 a.C. a 14 d.C., Roma conheceu um período de estabilidade que durou cerca de 200 anos. O território cresceu, foram construídas estradas, houve a expansão do comércio e da economia. Na questão 1 da página 114, nós temos aqui um texto e temos uma pergunta sobre a cultura romana, sobre um aspecto da cultura romana, que é a política do pão e circo. Além de ler aqui este texto, vocês deveriam ter pesquisado também para responder. O que era essa política do pão e circo? Ela consistia em agradar a febre, oferecendo trigo e espetáculos circenses, a fim de manter a ordem e conquistar o seu apoio. Na questão 1 ainda, letra B, nós temos a pergunta: qual o tipo de divertimento utilizado? Como o próprio texto disse, espetáculos circenses e lutas entre gladiadores. Gladiadores eram escravos treinados para lutar até a morte, entre eles ou até mesmo com feras, animais. C. Hoje em dia, há interesse do povo sobre assuntos políticos? Esta pergunta, ela tem um caráter pessoal. Então, a resposta da letra C vai de acordo com o que você pensa sobre esse assunto. Você acha que as pessoas hoje, elas se interessam por assuntos políticos? E aí você vai dizer se sim ou não e justificar. Na letra D. Há hoje em dia alguma distração para afastar o povo de algumas discussões políticas? O que vocês acham? Vocês acham que o governo, por exemplo, no Brasil, ele utiliza algumas estratégias para distrair as pessoas, para as pessoas não questionarem os problemas políticos? O que vocês acham sobre isso? Vocês vão colocar na letra D, que também é pessoal. Na questão 2, diz o seguinte: vocês vão precisar escrever duas influências deixadas pelos romanos no seu cotidiano. Então, percebam que a questão número 2 também é pessoal. Vocês vão ter que pesquisar primeiro as influências, deixadas pelos romanos, para saber se alguma desses aspectos da cultura romana eles vão interferir hoje em dia na nossa sociedade. Por exemplo, eu acredito que é necessário, para compreender o sentido de algumas palavras, a gente recorrer à origem latina dessas palavras. Então, eu posso dizer que o latim, que era a língua oficial do Império Romano, ela vai ser uma das bases, do português, do espanhol e de outras línguas. Então, eu, por exemplo, costumo recorrer à origem latina das palavras, uma vez que o português herdou muito do latim, que era a língua oficial dos romanos. Há também muitas construções inspiradas na arquitetura romana. Você pode pesquisar também outras influências, que os romanos deixaram, mas que afetam o seu cotidiano. Essas que eu dei exemplos afetam o meu cotidiano. Na questão 3, vocês vão ter que ler esse texto aqui
para responder, né, sobre o cristianismo e o poder do cristianismo. Por que o cristianismo passou a ser religião oficial do Império Romano? Bom, se vocês pesquisarem, voltarem no texto do Pet, vocês vão perceber que os cristãos, antes, eles eram perseguidos, porque eles não acreditavam nos deuses romanos, eles defendiam a existência de um só Deus e eles não cultuavam o imperador. No entanto, a religião cristã vai crescer cada vez mais, atraindo até mesmo as autoridades romanas. E os imperadores romanos, querendo preservar o seu poder, ganhar apoio político, eles vão acabar se unindo aos cristãos e tornando a religião católica como oficial do império. Certo? Vamos agora para a semana 6. Na semana 6, vamos continuar com o tema do Império Romano. Só que aqui na semana 6, nós vamos falar sobre a crise do Império Romano, tá? E as invasões bárbaras. Então, vamos lá. Primeiro, vocês têm que ler, tá? Essas introduções, esses textos que o Pet vai apresentar. E na página, vamos ver aqui, 118, nós temos a questão 1. E na questão 1, pede para vocês citarem 2 fatores que contribuíram para o fim do Império Romano do Ocidente. A partir do século III, uma crise prolongada vai desorganizar o Império Romano. A raiz da crise estava nos gastos crescentes com províncias, funcionários, soldados e na manutenção das fronteiras do Império. Os imperadores eles vão acabar aumentando os impostos, o que vai gerar muita inflação, os preços vão subir e a população vai empobrecer. Aos poucos, o Império vai parar de se expandir e não vai conseguir mais terras e muito menos mão de obra, que eram os escravos, que eram obtidos através das guerras. Ok? Então, a crise do Império Romano, ela começa, como eu disse para vocês, quando os imperadores aumentam os impostos, quando o Império para de expandir e para, consequentemente, de adquirir terras e mão de obra. Tá bom? 2. Temos aqui os significados da palavra bárbaro, tá? E na questão 1, letra A, vai pedir para vocês dizerem se existe ou não uma relação entre ser estrangeiro e não ser civilizado. Olha, dentro do contexto do Império Romano, nós temos que os romanos na antiguidade, eles acreditavam que os povos estrangeiros que não conheciam a cultura romana e não faziam parte do império eram considerados bárbaros, ou seja, não eram civilizados. Então, todos aqueles para os romanos que não tinham a cultura romana, que não faziam parte do Império Romano, eram bárbaros. Então, ser estrangeiro era, sim, sinônimo, na época do Império Romano, de ser bárbaro, tá? Letra B. Por que os romanos chamavam os outros povos de bárbaros? Porque eles não faziam parte da cultura romana, como eu disse anteriormente. C. Hoje em dia, qual das definições mais se adequa ao conceito de bárbaro? Vocês vão retomar aqui a leitura dos significados da palavra bárbaro. Aqui, ó. Antes, bárbaro era considerado estrangeiro, que não falava grego ou latim. Para os romanos que não tinham, pessoas que não tinham a cultura romana. Outro significado aqui, quem é rude, grosseiro,
quem tem comportamento violento ou selvagem. Após reler esses significados, qual desses três aqui vocês acham que que hoje em dia a gente utiliza mais como sinônimo? Hoje em dia, né, pelo que nós vivemos no nosso cotidiano, bárbaro são aqueles que têm hábitos grosseiros ou violentos, né? Não tem, hoje em dia tem muito a ver em ser estrangeiro ou não, falar grego ou latim, ter cultura romana ou não. Hoje em dia, ser bárbaro está associado a pessoas que têm hábitos grosseiros ou violentos. E vamos então para a questão 3. A Igreja Católica surge dentro do Império Romano. E o que acontece com ela após o fim do Império Romano do Ocidente? Olha só, a Igreja Católica ela vai se expandir cada vez mais. Ela ganha cada vez mais adeptos, os imperadores vão se converter ao cristianismo, tá? E quando o Império Romano acaba, ela não acaba. Ela se fortalece cada vez mais, ela se consolida como instituição e ela vai compor a cultura do novo regime que se forma na Europa Ocidental, que é o feudalismo. Então, uma das bases do feudalismo vai ser a Igreja Católica. Eu espero que eu tenha contribuído. Dúvidas ou perguntas, podem me procurar no privado ou então no Google Classroom. Um abraço e até a próxima.